em dois extremos do mundo selvagem. Um vive pelos punhos, o outro sobrevive pelo silêncio. Os babuínos governam as pastagens com presas e ordem férrea. Macacos narigudos se escondem nos manguezais, lutando com estratégia e paciência. Dois mundos opostos, um instinto comum e sobrevivência nas profundezas da floresta. Macacos selvagens. A fúria e o poder nas selvas perdidas. Na fronteira entre a selva e o deserto, entre pastagens queimadas pelo sol e colinas rochosas áridas, vive uma criatura formidável e aterrorizante. Não viva de acordo com nenhuma lei além das suas. Eles não são reis como os leões, nem são silenciosos como os leopardos, são babuínos. Babuíno, um primata com inteligência humana e instintos animais. Eles vivem em grandes rebanhos, às vezes com centenas de indivíduos, unidos por relações sociais complexas, obediência rigorosa e até violência. O macho alfa, grande, com uma barba espessa e um rosto tão frio quanto uma estátua de pedra, é quem decide tudo. Dá comida ao território, aos companheiros, e para manter esse poder, ele deve estar sempre pronto para uma guerra sangrenta. No mundo dos babuínos não existe gentileza. As crianças criam seus filhotes com medo, os fracos são eliminados e cada dia é um teste com a natureza, com os inimigos e com os seus semelhantes. Das encostas áridas da Etiópia às infinitas savanas do Quênia, os babuínos estão por toda parte. E para sobreviver, eles se tornam bandidos, ágeis, agressivos, astutos e implacáveis. Esta é a história do primata mais poderoso da África subsaariana. Babuínos, não porque sejam os mais fortes, mas porque não têm medo de quebrar todos os limites. Acompanhe a jornada deles, desde ladrões espertos de vilarejos até guerreiros que comandam sua matilha, para entender por que os babuínos são uma das criaturas que até os humanos temem. No meio da estepe seca, onde o calor sobe em camadas. Uma sociedade que opera de acordo com princípios invisíveis, mas inabaláveis. Era uma tribo de babuínos, uma comunidade altamente desenvolvida, mas não havia espaço para piedade. No mundo deles, não há democracia, nem negociação, apenas status, ordem e o mais forte controlará tudo. Todas as manhãs, antes mesmo do amanhecer, o líder acorda primeiro, escolhe a direção da viagem e faz sinais para o rebanho seguir. As fêmeas seguram seus filhotes, os filhotes se agarram às mães, os machos de posição inferior seguem silenciosamente atrás. Todos seguem uma ordem tácita, estabelecida pela luta e obediência. Mas essa ordem não é sustentável. Nos arredores do bando, os machos jovens esperavam, esperando por uma abertura, um sinal de fraqueza.
Quando o líder é ferido, quando surge a oportunidade, um golpe acontece. Rugidos soaram, pelos se arrepiaram, garras arranharam o chão. As batalhas podem durar minutos ou dias, até que um vencedor fique em um chão ensanguentado e empoeirado, e o resto do bando abaixe a cabeça. Na sociedade dos babuínos, a violência é uma linguagem. Mas por trás da violência existem alianças complexas. Os machos de escalão inferior sabem que não podem vencer sozinhos, então eles formam gangues, compartilham comida, apoiam uns aos outros em combate e então esperam o momento certo para virar o jogo. E a macaca? Eles não são apenas objetos reprodutivos. As macacas seguem a linha materna, e o status de uma fêmea geralmente é herdado de sua mãe. Fêmeas de alta patente têm prioridade em comida, locais para dormir e capacidade de escolher parceiros. Os relacionamentos femininos no bando de babuínos podem durar gerações e são um fator na manutenção da estabilidade do bando. Mas o status, uma vez perdido, não é fácil de recuperar. Um homem deposto se torna um exilado. Ele vive fora do rebanho, com fome e frio, e sempre atacado se retorna. Mas é desses exilados que futuros líderes podem surgir. Porque no mundo dos babuínos, a única lei que existe é a lei do forte. Os babuínos não só precisam enfrentar guerras internas dentro de seu bando, como também ficam presos entre dois mundos, o selvagem e o humano, e parece que estão aprendendo a sobreviver por sua própria imprudência. Na floresta, seus inimigos são leopardos, pitons, hienas e leões. E apesar de serem menores, os babuínos possuem uma arma que muitos predadores temem, a quantidade. Quando um bebê é perseguido por um leopardo, todo o bando de macacos ruge, ataca com presas e chutes. Um leopardo pode matar um indivíduo, mas é difícil escapar da raiva de toda a matilha. Os babuínos também nunca tiram os olhos do céu. Gaviões e águias geralmente escolhem filhotes como alvos. Quando um chamado de alerta é feito, todos os indivíduos reagem imediatamente. A fêmea segurou seu filhote com força, o macho pulou no monte, com os olhos bem abertos em busca de orientação. Na natureza, a sobrevivência está em alguns segundos de reflexo, e os babuínos aprenderam isso através do sangue. Mas os humanos não são como leopardos ou águias. As pessoas usam armadilhas, usam armas, usam choques elétricos. Os babuínos são mais inteligentes, mas quando os conflitos aumentam, o preço é que um bando inteiro pode ser exterminado por roubar uma única banana. Esses confrontos acontecem cada vez mais na fronteira entre a floresta e a cidade. E os babuínos não são mais criaturas da selva. Mas é um símbolo de adaptação na era humana, tanto invasor quanto defensor.
sendo perseguido, tentando sobreviver em um mundo que está cada vez mais encolhendo junto com a natureza. No mundo selvagem dos babuínos, onde cada dia é uma batalha pela sobrevivência. As crianças são guerreiras silenciosas. Não é preciso rugir para firmar território. Não há necessidade de lutar pela primeira posição. Mas eles são o coração que mantém todo o rebanho vivo. Quando uma macaca dá à luz seu primeiro filhote, ela embarca em uma jornada implacável. Onde o amor materno é uma arma, um escudo e também um fardo. Os filhotes nascem fracos e pequenos. Agarrado ao peito da mãe durante as primeiras semanas, sem nunca sair do seu lado. Cada movimento, cada viagem de busca por alimento, cada fuga. As mães macacas precisam carregar seus filhotes, estejam eles exaustos ou famintos. Na sociedade dos babuínos, as fêmeas seguem a linhagem materna, e o status de uma fêmea no bando geralmente reflete o poder de sua linhagem. Fêmeas de alta patente terão acesso prioritário à comida e dormirão em locais mais seguros. E obtenha mais proteção dos machos. Em contraste, as macacas inferiores sempre têm que lutar. Não apenas para criar filhos, mas também para manter uma posição frágil em um sistema implacável. A mãe macaca está sempre vigilante. Quando um bebê sai acidentalmente dos braços da mãe, o perigo aparece imediatamente. Gaviões de cima, leopardos nos arbustos ou os próprios machos no bando. Principalmente quando há uma perturbação na hierarquia, é possível atacar os jovens como forma de eliminar linhagens que não lhes pertencem. É por isso que as macacas criam laços muito próximos com seus filhotes. O vínculo maternal nos babuínos é o vínculo mais forte do bando, superando status e comida. Mesmo depois que seus filhotes morrem, muitas macacas ainda carregam os corpos dos filhotes com elas por muitos dias. Recusando-se a deixar ir, como um ritual doloroso na natureza fria. Mas eles não estão sozinhos. Em muitos casos, macacas da mesma linhagem ajudam umas às outras a criar seus filhotes, compartilham comida e protegem os filhotes umas das outras. O amor maternal, mesmo em um mundo de bandidos, é um exemplo brilhante de humanidade. É um instinto sagrado que nada pode extinguir. E nos gritos do rebanho, os gritos dos filhotes perdidos. Nos olhos em pânico de uma macaca quando seu filhote é atacado. Vemos mais claramente do que nunca que mesmo nas sociedades mais severas, o amor maternal é o que silencia toda a natureza. Talvez nenhum primata personifique a adaptabilidade como o babuíno. Eles vivem em florestas densas, pastagens, colinas rochosas e perto de vilas. Mesmo escondidos em zonas industriais, onde costumavam existir florestas primitivas.
Mas sobrevivência não significa imortalidade. Em toda a África, o habitat dos babuínos está sendo reduzido a pequenos pedaços. As florestas são derrubadas para dar lugar à agricultura, moradias e estradas. Estradas de asfalto cortam o território do rebanho, dividindo-o em duas metades. Macacos que invadem vilas e mercados são perseguidos, espancados e mortos a tiros. Eles não estão invadindo, eles simplesmente não têm outra escolha. O crescente conflito entre humanos e babuínos não se resume apenas a algumas frutas perdidas. Em muitas áreas, os babuínos são considerados pragas, uma ameaça que precisa ser exterminada. Armadilhas, armas, choques elétricos e ferramentas humanas fizeram com que o número de babuínos despencasse em algumas áreas que antes eram suas terras sagradas. Mas o perigo não vem apenas de fora. Rebanhos separados perdem sua estrutura social. Macacos machos não conseguem encontrar parceiras. As macacas não têm comida suficiente para alimentar seus filhotes. Indivíduos isolados perdem gradualmente seus instintos de rebanho, ficam confusos e até apresentam distúrbios comportamentais. Uma espécie com a mais alta organização social na família dos primatas, agora forçada a viver solitária. Além disso, há a mudança climática. A seca prolongada, a escassez de recursos hídricos e o aumento das temperaturas fazem com que os ecossistemas naturais mudem rapidamente. Árvores frutíferas que antes eram uma importante fonte de alimento não dão mais frutos sazonalmente. Os predadores estão se aproximando dos assentamentos humanos, levando babuínos a um combate corpo a corpo com animais selvagens e humanos ao mesmo tempo. Nas reservas restantes, os babuínos ainda existem e prosperam. Mas seu mundo natural está encolhendo a ponto de sufocar. E se não agirmos, um dia seus gritos selvagens serão apenas um eco em nossas memórias. Os babuínos são criaturas inteligentes, resistentes e às vezes, ferozes, mas também sabem cuidar dos seus filhos, sabem amar e sabem viver em comunidade. Eles merecem proteção, não piedade. Mas porque é uma parte indispensável do equilíbrio que a natureza criou. Quando a natureza é empurrada contra a parede, até os mais fortes podem cair. E então, não é mais apenas uma história de babuíno, mas um aviso para todos nós. Enquanto o sol se põe lentamente atrás das montanhas distantes. Enquanto o último chamado dos macacos ecoava pelas velhas árvores. Entendemos que não importa quantas mudanças ocorram, os babuínos continuarão sua jornada de sobrevivência. Como eles têm feito há milhões de anos. Eles não são criaturas perfeitas. Eles podem ser agressivos, destrutivos e desorganizados aos olhos dos humanos. Mas eles também sabem como proteger, como amar, como criar uma sociedade ordenada, mesmo que essa sociedade opere em uma linguagem completamente diferente. Os babuínos são a prova viva de que a natureza não distribui de forma justa.
É um teste de adaptabilidade. Eles não são tão fortes quanto os leões, nem tão rápidos quanto os leopardos, e não conseguem voar como as águias. Mas eles sobrevivem porque observam, aprendem, mudam e lutam. No rugido, nos olhos pensativos enquanto ele estava sentado sozinho no penhasco. No ato de segurar seus filhos como uma mãe em meio ao perigo, elas nos mostram isso. Há uma parte da natureza, um instinto selvagem, que ainda vive fortemente em todos nós. As terras onde os babuínos antes vagavam, deixando suas pegadas, agora estão desaparecendo na paisagem urbana. Mas se ainda houver uma pequena floresta, um penhasco, um rio deserto, ainda haverá um grupo de macacos lá, prontos para se erguer, viver, amar, lutar e continuar a história de sua espécie. O legado da vida selvagem não está em vitórias ou troféus, mas em resiliência, em nunca se render à natureza, às pessoas ou ao próprio medo. E quando olharmos para trás, para essa jornada, provavelmente perceberemos que foram os babuínos, e ninguém mais, que nos ensinaram a viver, com inteligência, instinto e um forte desejo de sobreviver até o fim. Macaco narigudo, o palhaço solitário no universo da selva. Escondido nas densas florestas pantanosas tropicais da ilha de Bornéu está um estranho primata cuja aparência surpreende qualquer um que o conheça pela primeira vez. Seu nariz longo e enorme é diferente de qualquer outra criatura, além de engraçado e único. Mas essa aparência engraçada ou é apenas um disfarce? Dentro do macaco narigudo existe um verdadeiro guerreiro, resiliente, lutando silenciosamente todos os dias para sobreviver na dura natureza selvagem. Esse nariz grande não é só para chamar atenção. Em machos adultos, o nariz pode ser tão grande que cobre a boca. Mas essa é a ferramenta de sobrevivência, ajudando-os a emitir sons altos, usados para alertar inimigos, atrair parceiros e afirmar seu status no rebanho. É uma arma biológica, não precisa de garras ou presas, basta um grito para confirmar quem é o líder. Possuindo um corpo musculoso que varia de 55 a 75 centímetros de comprimento e pesando até 22 kg, o macaco narigudo foi projetado para uma variedade de habitats. Suas pernas longas e mãos ágeis os ajudam a se mover rapidamente pelas copas das árvores, enquanto seus pés palmados os tornam excelentes nadadores, uma habilidade vital nos pântanos emaranhados e rios traiçoeiros. Ao contrário de outros macacos, os macacos narigudos passam a maior parte de suas vidas entre a fronteira entre a terra e a água. Eles se movem constantemente entre florestas de mangue, nadando através de rios para encontrar comida ou evitar predadores.
Mas sua proximidade com a água também os torna alvos fáceis para crocodilos, pitões gigantes e outras ameaças naturais. Imagine uma tarde tranquila à beira do rio. Um bando de macacos narigudos se reuniu perto da costa, preparando-se para nadar para o outro lado, onde havia mais comida. Os filhotes brincavam animadamente, enquanto o macho alfa mantinha um olhar atento ao redor. Um pequeno ruído debaixo d'água fez os macacos pararem, o instinto lhes dizendo que um assassino estava à espreita. Sob as águas calmas, uma sombra negra gigante rastejava silenciosamente para a frente. Um crocodilo com mais de 4 metros de comprimento, com olhos aguçados, emergiu da água. Ninguém no rebanho percebeu. A mãe e os filhotes de macacos narigudos ficaram para trás, preparando-se para pular na água. A mãe abraçou seu bebê com força e correu pela água turva, criando espuma branca. Nesse momento, o crocodilo avançou. O macho alfa descobriu a tempo e gritou um aviso. O som alto e penetrante fez o crocodilo parar de repente. Por um breve momento, ele parou e depois desapareceu na água fria. O grupo teve sorte de sobreviver, mas era apenas mais um dia na vida de um macaco narigudo, onde cada segundo era uma batalha sem fim. Os macacos narigudos vivem em pequenos grupos com uma estrutura social clara. Durante a época de acasalamento, os machos aproveitam ao máximo seus narizes grandes para o cantar e atrair parceiras. Quanto mais profundo e distante for o som, maior a chance de manutenção da espécie. As fêmeas dedicadas criam seus filhotes, ensinando-os a nadar, escalar e detectar perigos. Enquanto isso, o macho atua como um guardião, patrulhando o território e pronto para enfrentar qualquer ameaça. Os macacos narigudos não são apenas os opalhaços do mundo dos primatas. Eles são símbolos vivos de adaptação, do poder escondido sob uma aparência estranha. Suas histórias, desde seus saltos arriscados no rio até seus esforços para proteger seu território, são evidências poderosas de que cada criatura na natureza, não importa quão estranha seja, tem sua própria razão de existir e valor que precisa ser protegido.
Vamos preservar o chamado estridente do macaco narigudo, para que ele ecoe para sempre pelas selvas de Bornéu, como um épico da vida selvagem indomável.